Um grupo de influentes congressistas americanos apelou à Casa Branca para transferir para a Ucrânia ativos soberanos russos congelados que estão em contas em bancos americanos para a compra de armas americanas. A carta, dirigida ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, foi assinada pelos senadores republicanos Lindsey Graham e Todd Young e pelos democratas Richard Blumenthal e Tim Kaine. O seu apelo é um raro exemplo de pressão pública dos legisladores americanos sobre a administração Donald Trump para apoiar a Ucrânia, observou a Reuters. Como é que a administração considera utilizar todos os instrumentos financeiros à sua disposição para aumentar a pressão sobre a Rússia para acabar com a guerra? Em particular, a administração acredita que os ativos pertencentes aos Estados Unidos e à União Europeia deveriam ser usados como alavanca nas negociações com a Rússia para acabar com a guerra? Se sim, então como? De uma carta de senadores ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, citado pela Reuters. O Congresso dos Estados Unidos aprovou uma lei que permite ao presidente do país transferir ativos russos bloqueados para a Ucrânia em 2024. Portanto, é apenas uma questão de vontade política da administração americana. Além de exigirem que Kiev receba dinheiro russo armazenado na América, os senadores apelaram à Casa Branca para persuadir os países europeus a fazerem o mesmo. De acordo com a legislação da União Europeia, os ativos russos devem permanecer imobilizados até que a Rússia termine a sua guerra agressiva contra a Ucrânia e a compense pelos danos causados por essa guerra. Das conclusões da cúpula da União Europeia, no site do Conselho Europeu. De acordo com uma fonte da Rádio Liberdade, os líderes da União Europeia concordaram com esta formulação em resposta às discussões sobre o possível alívio das sanções contra a Rússia no futuro, e também tendo em conta o fato de que a continuação do congelamento dos ativos russos pode ser bloqueada pela Hungria. Estes ativos serão extremamente importantes durante as negociações de paz, não as que estão acontecendo agora, porque se trata de negociações preliminares sobre um possível cessar-fogo. Estou falando de negociações de paz reais, onde esperamos que a Rússia venha à mesa com a Ucrânia e onde a Rússia terá de enfrentar o fato de que precisa de recuperar o custo da reconstrução e coisas assim. E neste momento os ativos podem servir como uma espécie de garantia. De uma publicação da Rádio Liberdade. Após o início da invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia, os países do G7 congelaram ativos do Banco Central russo, totalizando entre 300 e 350 bilhões de dólares. Agora, eles são armazenados em contas ao redor do mundo e geram renda passiva. O Grupo dos Sete desenvolveu mais tarde um mecanismo denominado Aceleração Extraordinária de Receitas, abreviado como IRA, ao qual a Ucrânia recebe um empréstimo de 50 bilhões de dólares. Será reembolsado com rendimentos de fundos russos. Em março de 2025, Kiev recebeu quase 1 bilhão de dólares do Reino Unido, cerca de 1 bilhão e 700 do Canadá e mais de 1 bilhão da União Europeia ao abrigo do programa IRA. Para essa Ucrânia, a liderança da União Europeia na iniciativa IRA é importante, um mecanismo para utilizar os rendimentos dos ativos congelados da Federação Russa a favor do nosso Estado. Os fundos que a Ucrânia recebe, através desta iniciativa, já estão sendo utilizados para necessidades de defesa e para despesas orçamentais, que são importantes para o povo. O nosso principal objetivo é o confisco de todos os bens congelados, o que se tornará a principal fonte de reconstrução do país. Como parte da iniciativa do G7, a União Europeia atribuirá 1 bilhão de euros à Ucrânia provenientes dos ativos congelados da Rússia todos os meses até novembro, disse o comissário europeu para os assuntos econômicos, Valdis Dombrovskis. Em dezembro de 2025, fornecerá os restantes 6 bilhões em um só pagamento.